Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando sobre dois tipos de sonho. Pode ser que exista mais, né? Eu acredito que exista mais, mas hoje eu vou estar falando para vocês apenas sobre esses dois. Pouca coisa, é algo assim que é simples, é algo que eu vou falar para vocês, mas que eu vejo assim que é bom a gente ter esse conhecimento. Eu mesmo, o que mais me deu vontade de trazer esse conhecimento foi por conta de que eu vi uma pessoa de Deus mesmo falando, só que generalizou todos os sonhos, né? Como se fosse todos os sonhos são proféticos, e não é bem assim, né? Tem uns sonhos que pode ser um sonho de revelação, mostrando o que está acontecendo agora na sua vida, seja algo bom ou ruim. Ou então pode ser um sonho profético, é o que eu quero mais frisar hoje. Ou então pode ser um sonho também que está acontecendo, por exemplo, um ataque espiritual para a sua vida e você vai ter um pesadelo, então você está tendo um ataque espiritual, né? E não é bom. Então é para orar, Deus está mostrando, está revelando por meio do sonho que está acontecendo esse ataque no mundo espiritual na sua vida, né? Você não está vendo o natural, mas no sonho acontece isso. Então, eu consigo já olhar isso como até algo bom, porque a gente está tendo esse conhecimento. Se não sonharmos, né? Se não tem o pesadelo, como vamos saber se estamos tendo um ataque? Então, eu vejo como algo bom e não ruim. Então, que a gente possa entender melhor, avaliar melhor como é que é o sonho. Eu vejo assim que muitos dos sonhos, quando eles são de Deus, eles não são escuros, eles são mais claros. Você consegue ter paz, já é um sinal para você avaliar se o sonho é de Deus ou não, ou se você está tendo um ataque espiritual. Então, o sonho de revelação, ele pode muito bem mostrar para a gente o que está acontecendo no agora, né? É algo presente. Já o sonho profético já é algo mais para o futuro, é algo que vai acontecer. E é interessante também, assim, que pode tanto o sonho, tanto de revelação quanto profético, pode ser algo bom ou ruim, né? Porque todo mundo espera que o sonho profético seja algo bom, mas se a gente lembrar de José, quando ele vai interpretar dois tipos de sonho, um sonho vai para quem estava na prisão é algo bom e para o outro é algo ruim. Então, um iria ser solto, né, da prisão e iria servir o rei, que ele interpreta um sonho, mas o outro acabou que depois de 3 dias a pessoa o sonho ruim seria que iria morrer. Então, um iria sair da prisão e o outro iria morrer. Então, não quer dizer também que, porque vai sonhar uma profecia é algo bom. A gente tem que avaliar o que Deus está querendo falar com a gente, mas sempre acreditando que Deus sempre vai ter o melhor para as nossas vidas, mas a gente também tem que entender que a gente tem que estar na posição certa, a gente tem que estar com o coração correto e a gente não pode ser inocente a ponto de pensar assim que estamos sempre protegidos, sendo que muitas das vezes o inimigo quer entrar, né, em nossa vida para destruir, né, como em João 10:10 vai falar, né, que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E quando a gente sonha, é algo que Deus está querendo comunicar. Eu acredito que Deus, ele fala conosco através dos sonhos. E até com sonhos ruins é algo bom para nos revelar, para a gente se revestir, para a gente buscar Deus, para a gente orar, ler a Bíblia, né? Fazer algo a respeito. E é algo que eu vejo que é de Deus, né? Por conta de que Deus quer falar conosco, Deus quer estar perto da gente, Deus quer se comunicar com a gente. E o sonho, eles servem para isso. A gente só tem que entender por conta de que nem todo sonho também ele vai assim
ser exatamente, pode ser que seja um simbolismo, a gente tem que tentar entender. É muito mais fácil, é muito melhor quando quando o sonho é exatamente como a gente sonha, vai acontecer exatamente como está no sonho. Isso é muito mais fácil para interpretar, para entender o sonho. Mas eu vejo assim que muitos dos sonhos eles vêm com isso, né, com simbolismo. E na questão de sonhos assim de que é do inimigo, né, comigo já sonhei várias vezes de não ver o demônio, mas ver tipo pessoas da minha família, né, que os demônios usaram a imagem, ou então pessoas que eu nunca vi na vida, mas eu via como pessoas, né, e parecia ser pessoas inocentes, né, porque é a fisionomia da pessoa, mas na verdade eram demônios. Então, são demônios querendo enganar, né, querendo se passar por pessoa para tentar nos convencer ou enganar, né, acabar com nossa vida. Então, a gente tem que tomar cuidado quanto a isso, né, por conta de que, para vocês verem que ainda tem essa parte é, do mal, né, de querer nos enganar com isso, né, com usando. Então, a gente tem que sempre estar se revestindo, orando, para a gente ter os sonhos de Deus. Então, graças a Deus eu também tive sonhos bons, então, que ainda não aconteceu, que pode ser um sonho profético que eu tive sobre questão de sonhar que eu tô grávida, sonhar que tenho filhos, já sonhei que já tive um menino, já sonhei que já tive uma menina e eu ainda não tenho filhos. Então, pode ser um sonho profético e a gente tem que sempre estar assim em paz, né? Porque eu gosto muito, por exemplo, de sempre estar lembrando. Eu fico feliz sempre que eu lembro dos meus sonhos. Mas ainda assim, a gente tem que entender que diante do que a gente sonha ou se não sonha, a gente sempre tem que entender que o mais importante é a oração e que a gente sempre tem que já estar preparado quando sonhar também, né? Não tem nada melhor do que a gente orar antes para a gente poder sonhar o sonho que Deus tem pra gente poder ouvir a voz de Deus. E sempre também, né, pedir por proteção divina, isso é sonhando ou não, a gente sempre tem que, sabe, querer isso na nossa vida, por conta de que a maioria dos sonhos que eu tenho é mais sobre ataque espiritual e eu cheguei até a ouvir, né, uma pessoa que ela teve experiência do pós-morte, então ela sempre falou sobre a questão, né, o que eu ouvi, né, sempre quando eu escuto, é que o mundo, ele é mais assim, um ataque espiritual, tem mais, né, o mal exercendo aqui no mundo do que o bem. Então a gente tem que entender isso, que só por a gente estar aqui na Terra, só por a gente estar aqui no mundo, é guerra, não é algo assim, a gente ainda não está no céu. Tá aqui no mundo não é a mesma coisa de estar no céu, mas a gente consegue viver bem, né? De ter a proteção de Deus, sempre buscando Ele, sempre entendendo que a gente precisa dele, a gente precisa muito de Deus para a gente viver bem aqui nessa terra e viver da melhor forma. Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre os sonhos e espero trazer mais coisas sobre isso. Também quero falar sobre questão que eu quero saber mais, né, sobre a questão da cura. Então, mas por enquanto, esse vai ser o vídeo. Eu tô super feliz, né? Abrindo aqui o parênteses, por conta de que eu simplesmente mudei, né? Eu vi essa necessidade de ter um local que eu pudesse falar em português. Meu outro canal tava tendo muita gente falando outras línguas mais do que português, vinha mais pessoas falando inglês e também algumas bem poucas em espanhol e eu esperava mais
pessoas falando em português, só que era bem poucas também. Então eu pensei assim, não, vou usar esse canal. E eu abri mão mesmo de falar. Eu já não estava trazendo muito, não estava falando muito sobre isso, né, que foi o que eu estudei sobre a consultoria de moda. Mas agora, até se eu for falar sobre estilos, sobre roupa, até isso, se eu for trazer aqui, vai ser mais no intuito cristão mesmo, para ajudar mesmo mulheres cristãs. Então, espero que vocês entendam isso. Estou feliz que cresceu até mais, entrou mais gente. Quando eu mudei o nome e me deu paz, né? E o mais importante é isso, que me deu meu paz para poder estar mesmo falando aqui sobre as coisas de Deus, né? E a roupa também tem a ver com Deus, mas isso para outro vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui o seu comentário, é muito importante para mim, né? Para saber se vocês gostam desse assunto. Espero que abençoe a vida de vocês também, esse conhecimento. Então, fiquem com Deus e até a próxima.